Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Aproveitando que você ainda está em pés, por gentileza, abra a tua Bíblia. Obrigado. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, nós vamos estar lendo nesta oportunidade. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, o verso de número 1 em diante. Louvamos a Deus por esta oportunidade que Deus tem nos colocado, esta noite tem nos proporcionado, de estarmos aqui nesse santo lugar para bendizer o nome daquele que vive e que reina para sempre. Amém, queridos? 2 Samuel, capítulo 6, quem achou por sinal diga amém. Diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, um número de 30.000. Então ele se levantou e partiu com todos aqueles que estavam consigo, de Belé de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E colocaram a arca de Deus em um carro novo, e levaram à casa de Abinadab, que estava em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro. E levando a casa de Abinadab, que estava em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia na frente da arca. E Davi e toda a casa de Israel se alegrava perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão sobre a arca de Deus, e colocou a mão sobre ela, porque os bois estavam tropeçando. Mas a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus ali o feriu por esta imprudência, e morreu junto à arca de Deus. E Davi se entristeceu porque o Senhor abrira rotura e matou Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como poderei receber a arca do Senhor? E ele não quis retirar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Amém? Você pode se assentar nesta oportunidade, glorificando o nome daquele que está em nosso meio nesta noite. Meus irmãos, eu quero expressar aqui a minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos com saúde, com graça, com paz, com alegria, e também para adorarmos o nome daquele que está neste lugar. Eu saúdo nessa oportunidade o nosso irmão Davi, dirigente do culto, do departamento da música, também nosso irmão Leonir, que é o nosso encarregado nesta noite, os demais obreiros, a igreja de um modo geral, e a todos os internautas que estão assistindo através da live, da página da Igreja Assembleia de Deus de Bom Princípio. Que Deus abençoe a vida de cada um nesta oportunidade. Amém? Quantos vieram aqui ouvir a voz do Senhor? Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, esse texto em que nós fizemos leitura, e eu gostaria que você redobrasse a sua atenção ao que eu vou pregar nesta noite, fala sobre a arca da aliança, a arca do concerto, a maior simbologia da presença de Deus naquele tempo. Quando nós falamos de arca, anexe isso ao seu pensamento. Automaticamente nós estamos falando da presença de Deus. Nós estamos falando daquilo que portava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Olha só, quando nós olhamos para o livro do Êxodo, nós vamos ver que Deus faz uma revolução no meio do povo de Israel. E Deus permite que aquele povo passe a ter uma nova identidade. Ora, uma vez o povo de Israel estava cativo no Egito. O povo de Israel era escravo no Egito. O povo de Israel estava à mercê dos seus senhores. Mas Deus vem e faz um rebuliço no meio daquele lugar. E a Bíblia diz que o próprio texto Êxodo vai dizer que Deus
tira o povo do meio do Egito. Ora, quando Deus tira o povo do meio do Egito, nós vemos que esse povo começa a caminhar pelo meio do deserto. Mas eu olho para o povo de Israel e percebo que este povo é um povo inexperiente. O que esse povo é? Um povo inexperiente. Porque eles estavam vivendo uma outorga, estavam vivendo debaixo de uma lei, de um jugo, sobre o que era imposto pelos seus opressores dentro do Egito. Nós vemos uma sociedade de mais de 2 milhões de pessoas que não tinha a cívica lei, um povo que não tinha uma organização, um povo que simplesmente estava caminhando porque Deus havia feito algo para que eles saíssem naquele lugar. E eles não tinham algo para se orientar acerca da sua conduta no deserto. Quem está entendendo o que eu estou pregando nessa noite, faz assim com a mão. A Bíblia diz então que Deus, que era o promissor desta revolução no meio do povo de Israel, vai e ordena que Moisés receba a lei. Ele começa a dar direção ao povo de Israel. Ele começa a orientar através de um estatuto, através de um regimento, através de uma lei, as ordens que aquele povo subsequentemente iria enfrentar e passar no meio do deserto. Vem a lei, a Bíblia diz que Deus chama Moisés no Monte Sinai, Moisés sobe no Monte Sinai, e ali Deus se manifesta para Moisés, e a Bíblia diz que ali Deus manda os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, e ali Moisés recebe o primeiro rascunho do que seria a lei do Senhor para o povo de Israel. Veja bem que quando Moisés está no Monte Sinai, o povo está embaixo, não subiu com Moisés, e a história nos diz que lá de baixo o povo estava olhando para cima, estava havendo um grande rebuliço, porque a Bíblia diz que havia relâmpago, havia trovões, havia raios soprando naquele lugar, e a Bíblia diz que o monte fumegava, porque a presença de Deus estava ali naquele lugar. Aleluia. Mas, queridos, quando eles viram tudo aquilo, eles tiveram medo, eles ficaram com receio no seu coração. No capítulo 20 de Êxodo, Moisés desce. Quando Moisés desce, ele apresenta ao povo aquilo que Deus tinha ordenado, irmão Leonir, e a Bíblia diz que o povo diz assim: Moisés, nós vamos falar contigo, nós não vamos mais falar com Deus, porque Deus vai nos matar, Deus vai nos destruir. Nós vimos o que estava acontecendo no alto do monte. Então Moisés faz assim, queridos, apresenta-lhes a lei. Porém, este povo estava com esta atitude de não querer conversar com Deus, dispensando a maior alegria, o maior privilégio, a maior graça, a maior responsabilidade que eu e você vamos ter aqui na terra, que é sermos portador da presença de Deus no meio desse tempo. Não existe privilégio maior aqui nesta terra. E eles não querem conversar com Deus. Ele diz: Moisés, nós vamos tratar contigo, Moisés, porque nós não queremos ouvir o Senhor, o Senhor vai nos matar. E a história nos diz, para que você entenda, que assim foi feito. Moisés ordena, e ali estava o povo. No capítulo 24 de Êxodo, a Bíblia diz que Deus ordena que Moisés novamente regresse ao monte, e ele sobe com os anciões, e ele estava ali. Olha o perigo deste povo que estava correndo. A Bíblia diz que Moisés sobe no monte, está ali na presença do monte, os anciões estão junto com ele, mas eles não subsistem, não aguentam, não resistem o que estava acontecendo ali. Eles descem do monte, mas Moisés permanece na presença de Deus. A história nos diz, queridos, para que você entenda, que passa o tempo, passam os dias, e Moisés não vem, e Moisés não retorna, e Moisés não volta. O povo começa a olhar e se levanta, e vamos levantar aqui um líder em nosso meio, vamos adorar, e cria um bezerro de ouro, e coloca aquele bezerro à sua frente no capítulo 32, e começam a adorar aquele bezerro, começam a cultuar. Por quê, queridos? Porque eles tiveram uma oportunidade. Escute o que eu estou pregando ao teu coração nesta noite. Moisés desceu cheio de Deus e lhes deu uma oportunidade, mas o povo diz assim: Moisés, nós não queremos falar com Deus, Moisés, nós não queremos a presença de Deus, querido. Quando nós dispensamos a presença de Deus em nossa vida, querido, é inexplicável, é inevitável que mais à frente nós venhamos tropeçar, porque o que nos sustenta, o que nos mantém de pé é a graça e a presença de Deus sobre nossa vida. Aleluia. A Bíblia diz então, queridos, que Moisés, ele está lá e ele retorna.
No capítulo de número 32, ele retorna e desce. Quando ele desce no meio do arraial, ele olha aquele bezerro, ele se indigna, ele lança as tábuas da lei no chão, ela se despedaça. Ele vai e quebra aquele bezerro, e ele se indigna com o povo, manda matar os idólatras que fizeram aquilo. Olha só, a Bíblia diz que Moisés está inconsolável diante do que estava acontecendo, irmão Zé, e eles não tinham mais o que fazer, e Deus diz assim para Moisés: Moisés, eu te levantei, Moisés, eu te escolhi, eu quero que você conduza o meu povo no meio do deserto. Moisés, eu quero que você esteja adiante do povo. E Moisés assim: Senhor, olha, eu te digo uma coisa, Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho força. A história nos diz que Deus vai dizer assim, preste atenção: eu vou enviar um anjo, e esse anjo estará com você no meio do deserto. No capítulo de número 33, no versículo 15, Moisés vai dizer assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Porque quem conhece a presença não se contenta com anjo, quem conhece a presença não se contenta com nada menos que a presença do Altíssimo, e a presença de Deus está aqui. Sinta ela aí no teu coração. Aleluia, glória a Deus, queridos. A Bíblia diz então, queridos, que Deus quer habitar no meio do povo, e Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou contigo, a minha presença irá contigo. Repare que existem duas maneiras de Deus se manifestar através dos tempos. Quantas maneiras existem? Quantas, irmãos? Eu vou colar aqui. Quantas maneiras? Mais forte, quantas? Duas maneiras. A primeira maneira, irmão Leonir, de Deus se manifestar, o que acontecia no meio de Israel, era a manifestação de Deus. Diga consigo assim: manifestação de Deus. Manifestação de Deus. O povo de Israel vivia a manifestação de Deus. O povo de Israel tinha passado no meio do deserto. O povo de Israel tinha atravessado o mar. Deus tinha feito as águas salgadas se transformarem em doce. A manifestação em Deus estava no meio de Israel, mas preste atenção, não havia a habitação de Deus no meio do povo de Israel. Aleluia. E existe essa diferença, existe essa grande diferença, e eu quero explicar para você que existem duas maneiras de nós sentirmos Deus. É a manifestação e a habitação de Deus sobre nossa vida. A manifestação é simples: quando nós sentimos o agir, o soar, a pele arrepia, nós sentimos algo diferente, a espinha dorsal estremece, porque Deus está se manifestando. Na nossa vida Deus faz milagre, quando nós oremos o milagre acontece, porque Deus é poderoso. Deus se manifesta nos dando livramento, Deus se manifesta nos dando graça, nos ajudando, nos sustentando, nos dando força. Existem várias maneiras, e a primeira maneira dessas duas é a manifestação. Mas há uma diferença entre uma e outra, e eu vou te explicar. Molani, me ajuda, Elane. Preste atenção, vem cá. Olhe para mim aqui. Quem está vendo esse casaco aqui? Esse paletó, você está vendo? Fica aqui, Leandro, fica aqui. Esse casaco agora é a presença de Deus. Escute o que o Espírito Santo está falando. É a presença de Deus. Irmão Leonir, a presença de Deus está comigo? Sim. Ela está comigo, irmão? Sim. A presença de Deus está comigo? Está, igreja? Está comigo? Quem está vendo a presença de Deus? Irmão Leonir, eu estou sentindo a presença de Deus? Sim. Eu estou sentindo a presença de Deus? A igreja concorda? Amém? Eu estou vendo a presença de Deus, irmão Leonir? Sim. Eu estou vendo a presença de Deus, igreja? Eu estou vendo. Olha só, não sai daí. A presença de Deus está comigo. Eu sinto ela. Sinto. Eu vejo a presença de Deus. Isso se chama manifestação da presença e da glória de Deus. Amém? Quando eu estou com a manifestação de Deus, a presença de Deus está aqui, ó, do ladinho do meu coração. Eu estou sentindo ela aqui. Eu estou vendo. Ela me acompanha. Se eu vou para longe do irmão Leonir, a presença de Deus vai comigo ou não?
Sim. Se eu vou para perto do irmão Leonir, irmão Rudimar, a presença está comigo? Está comigo. Eu deixei de sentir a presença de Deus aqui no altar enquanto vocês estão olhando? Deixei de sentir? Não. Isso se chama manifestação de Deus. Agora me permite te explicar o que é habitação. A presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Irmão Leonir, a presença de Deus está comigo? Sim. A presença de Deus está comigo? Observe, a presença de Deus está sobre mim. Está entendendo a diferença? Ela não está comigo, ela está sobre mim. Agora ela está me cobrindo. Aleluia. Irmão Leonir, eu estou sentindo a presença. Sim. Eu estou sentindo a presença. Eu estou sentindo a presença, mas eu estou sentindo agora de uma maneira diferente. Eu não sinto mais ela somente ao meu braço, eu estou sentindo ela repleta, completa sobre a minha vida. Aleluia. Irmão Leonir, eu estou vendo a presença de Deus, irmão Leonir. Sim. Eu estou vendo, mas agora é diferente. Eu não vejo ela pro lado de fora, agora eu vejo ela de dentro para fora. Aleluia. Você está entendendo, querido? Não basta sentir, não basta pular, não basta se manifestar. A presença de Deus tem que estar sobre a tua vida, te cobrindo, te dando orientação, te sustentando, porque quando a presença está comigo, irmão Leonir, eu vou te dizer, eu estava com frio, agora eu estou aquecido, porque a presença de Deus está sobre a minha vida. Se tu crê nisso, levanta a tua mão e dá um brado de glória neste lugar. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que assim Israel estava. A Bíblia diz que Deus é tão maravilhoso que se manifestava no meio de Israel. De dia, queridos, uma nuvem raiava sobre Israel. E aquela nuvem, ela tinha duas funções. A primeira função era trazer sombra no calor do deserto. A segunda função que aquela nuvem tinha era trazer o frescor, refrescar a temperatura escaldante no deserto. Durante a noite, aquela nuvem dava lugar a uma coluna de fogo. E aquela coluna de fogo tinha duas funções: aquecer no frio do deserto de noite e também clarear o caminho do povo de Israel. Deus ainda estava no meio de Israel todos os dias ao amanhecer. Quando o maná descia do céu, era a manifestação de Deus caindo sobre a terra, e todas as manhãs a misericórdia de Deus se renovava sobre Israel, e eles tinham alimento novo para comer, para saciar a sua fome. Deus se manifestava 24 horas no meio do seu povo. Olha como é o manifestar de Deus, irmão Leonir, 24 horas, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, seja com a nuvem trazendo sombra, seja com a coluna de fogo aquecendo, Deus estava no meio de Israel. E Deus era tão bom, tão misericordioso, Ariel, que toda manhã Deus ainda dava uma dose extra da sua manifestação, quando o maná descia sobre Israel. Que glorioso! Mas isso tudo era pouco, porque Deus não queria se manifestar, Deus queria habitar no meio do povo de Israel. Que lindo, queridos, que lindos. Que Deus abençoe a tua vida, que você seja um homem e uma mulher de Deus. Que maravilha, que você prospere na vida espiritual, na vida financeira. Que maravilha que quando tu levantar, Deus esteja contigo. Que maravilha que de onde você passar, a presença esteja contigo. Mas bom mesmo é ser templo do Espírito e conduzir a presença de Deus. E Deus está neste lugar te alertando nessa noite: seja o altar, o templo de Deus nesta hora final. Aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia. A Bíblia diz então, queridos, para nós concluirmos, que Deus chama Moisés e diz assim para Moisés: Moisés, eu não quero mais me manifestar, eu quero habitar. Aleluia. Faça para mim uma casa, eu vou te dar a medida e você constrói. Aí agora você faça no meio desta casa, num lugar destacado, chamado Santíssimo Lugar, uma arca. E esta arca simbolizará a presença de Deus no meio de Israel. Assim Israel faz. E Deus começa a habitar no meio do povo de Israel. E dentro desta arca, irmão Leonir, havia três coisas. Em primeiro lugar, havia as tábuas da lei.
Em segundo lugar, eu vi a vara de Moisés, a vara de Arão que floresceu. E em terceiro havia um pote de ouro com maná naquela arca. Deus estava dizendo assim: a minha presença, ela está anexada diretamente à lei, ao estatuto, à palavra. Não tem como ter presença sem estudar Bíblia. Não tem como ter presença sem mergulhar na presença do Senhor através da sua palavra. Não tem como ter presença, porque a presença vem pela fé, Vilmar, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Aleluia. O segundo objeto era a vara de Arão, que, aleluia, que simbolizava aquilo que a presença iria fazer no meio do povo. A vara simbolizava o poder daquilo que Deus fez e daquilo que Deus pode fazer, porque aonde há presença, há poder de Deus, aleluia. Em terceiro lugar, havia o maná, e o maná era para Deus lembrar o povo, dizendo assim: eu sou o teu sustento, eu sou o teu alimento, eu sou a tua força. A presença de Deus traz força. O irmão Dimar falou algo e me vem à mente: quantas vezes a gente está fraco, quantas vezes a gente está, irmão Vilmar, sem força, quantas vezes a gente não consegue andar, e a gente chega para orar, irmão Jorge, a gente dobra o joelho para orar e não sai palavras, apenas gemidos, apenas lágrimas, porque a presença de Deus é a nossa força. E a Bíblia diz que o Espírito, com gemidos inexprimíveis, intercede diante do Pai. Se tem presença, não te importa não, deixa vir o que vier. Se tem presença, Ele é teu sustento, Ele é tua força, Ele é teu habitat, Ele é o teu, aleluia, regozijo, Ele é teu ânimo, e Ele está aqui nesta noite. Se você pode sentir, sinta a presença. Aleluia. A Bíblia diz, queridos, que passa-se o tempo e a presença de Deus está no meio de Israel. Só um pouquinho de retorno. E a Bíblia diz que o povo vai caminhando, vai conquistando as cidades prometidas. E a presença de Deus está onde? Na frente de Israel, com os levitas. Quando eles vão atravessar o Jordão, quem que entra primeiro? O sacerdote. O que o sacerdote tinha no ombro? A arca, a presença. Aleluia. Bota o pé, as águas param, aleluia, porque quando nós precisarmos e a presença estiver em nós, aonde nós colocar a planta do nosso pé, será teu, porque tem presença, aleluia. A Bíblia diz então, queridos, olha só, que eles estão lutando e a presença está ali no meio. Mas passa os anos, passa os dias, e a Bíblia diz que um dia a arca está em Israel, e está ali o sacerdote Eli, e está ali os seus 2 filhos, que eram por nome Oni e Finéia, o nome dos filhos do sacerdote Eli, que estava ali no meio, e eles estavam conduzindo e trabalhando a arca, e eles vão na guerra contra os filisteus. E quando eles estão na batalha contra os filisteus, quando eles estão na guerra, quando eles estão na labuta, a Bíblia diz que Deus já tinha rejeitado aqueles 2. Eles faziam coisas que não agradavam a Deus, e Deus já estava revoltado com o sacerdote Eli, porque Eli deixava essas coisas acontecer, aleluia. A Bíblia diz que eles vão para a guerra, e eles começam a tomar, como diz o gaúcho, uma laceada dos filisteus, começam a perder a batalha. Olha só, preste atenção no que eu estou pregando. A Bíblia diz que os filisteus vêm contra ele. Quando eles vêm contra ele, morre os 2 filhos do sacerdote ali, e eles caem mortos naquele lugar, aleluia. E a Bíblia diz que quando a notícia vem, preste atenção, quando a notícia vem, Eli está sentado em uma cadeira, e a Bíblia diz que quando a notícia vem, Eli vai dizer assim, aleluia, ele se responde aquele questionamento que foi feito: olha, os seus filhos morreram, mas também vem a notícia que a arca foi roubada pelos filisteus. A Bíblia diz que quando ele fala em arcas, ele não se preocupa, mas quando ele fala nos seus filhos, ele se desespera.
desespera, seu coração se desespera, ele cai da cadeira, porque ele era um homem pesadão, ele cai no chão, quebra o seu pescoço e morre ali, aleluia. Os 2 filhos mortos na guerra, o pai que era o sacerdote cai por terra, porque desprezou a presença de Deus, aleluia. Deixa eu falar o teu coração, queridos, não troque a presença de Deus por nada, não troque a presença de Deus por coisas deste mundo, não troque a presença de Deus, aleluia, por coisas dessa terra, não troque a presença de Deus por concupisções e consciência humana, não troque a presença de Deus pelo que o mundo oferece, não troque a presença de Deus pelo que parece fácil, não troque a presença de Deus, mas permaneça, seja a habitação do Espírito Santo nesta terra, aleluia. Glória a Deus, eu sinto a presença de Deus neste lugar, aleluia. Os filisteus levam, olha só, a arca para a sua terra. Quando a arca chega lá, irmãos, eles colocam ela no templo de Dagon. E a Bíblia diz que passa a primeira noite. Na manhã seguinte os sacerdotes vão à arca. Dagon está com seu pescoço cortado e prostrado diante da presença. Porque diante da presença até os deuses desse mundo se prostram. Você está entendendo a responsabilidade? Eu vou ser bem sucinto, que caiu sobre a tua vida. Você está entendendo que há um propósito de Deus para o habitar do Espírito no teu coração? Você está entendendo que isso tudo que eu preguei aqui, simbolizei para ti, não é simplesmente porque Deus gostou de ti, te achou bonitinho e vai te encher de presença? Não, existe um propósito maior, por isso que a presença está sobre você. Você tem uma grande responsabilidade, por isso que a presença nessa noite te enche, por isso que a presença dessa noite te renova, te prepara, porque você não está sendo capacitado, você não está sendo cheio para ficar aqui neste lugar pulando e saltando, não, é porque Deus tem algo maior para fazer na tua vida. A presença de Deus está aí, eu sinto. Oh Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz então que aqueles homens estavam ali e durante 7 meses eles não suportaram. Levantavam a estátua de Dagon, ela caía, seu pescoço cortado, aleluia. A Bíblia diz que eles começaram a sofrer tumores, e o que eu vou falar é forte, amém? Mas eu preciso que você entenda. Tumores, prolapso retal, aleluia, pestes e pragas, e eles não suportaram Davi. Mas agora eu vou voltar um pouquinho no texto, para o momento em que os filisteus vencem Israel. Eles venceram Israel, eles pegam a presença, levam para o seu povo, e eles colocam lá no lugar santo para eles, diante do seu Deus, e dizem assim: aqui está o nosso prêmio, aqui está o nosso despojo de guerra. Bate no peito o filisteu, para dizer assim: aqui está a prova que nós derrotamos Israel. Bate no peito o rei, para dizer assim: eu sou aquele que triunfei sobre Israel. E começa a escarnecer da presença. Começam a bater no peito o povo filisteu e dizer assim: agora eu é que tenho a presença. Aleluia. A presença de Deus, queridos, é responsabilidade, não é vaidade.
Não é para dizer que eu faço, que eu sou, que eu vou, que eu aconteço, não. É para dizer que eu sou um pobre coitado, que se não é a presença de Deus, nem da minha cama de manhã cedo eu tenho condições de levantar. Aleluia. Não é para bater no peito e dizer eu tenho presença, olha aqui, eu pulo, eu salto, eu glorifico, não. É para mudar vidas que estão lá fora, perecendo, sofrendo, e não tem o privilégio de pular, de saltar, de gritar, de falar língua. É para isso que serve a presença, para te levantar, para te sustentar, e para você resgatar aqueles que Deus quer trazer de volta. Oh, Espírito de Deus, levanta a tua mão como um ato profético nesta noite. Deus está te capacitando nesta hora final. Deus está te enchendo nesta hora final. Não esqueça a responsabilidade. Você foi chamado, você foi escolhido para fazer diferença aonde você for. Que a presença que habita no teu coração seja diferença, faça diferença aonde você for. Que a presença de Deus esteja presente em frente à tua vida para fazer diferença. Você é escolhido, você é chamado. Deixa eu te dizer que Deus te chamou nesta hora final, sim. Bom princípio será impactada, mas é por você que está aqui dentro. É você que Deus chamou. Na tua escola Deus vai salvar, mas é você que Deus chamou. No teu trabalho Deus vai realizar maravilha, mas é você que está lá. Seja portador da presença, seja capacitado. Receba aí onde você está essa glória de Deus. Xarabanassi, andorabagacei. Aleluia. A Bíblia diz, queridos, que o rei Saul reina sobre Israel. E Saul não se importa com a presença. Passa o tempo, Saul é rejeitado por Deus. Davi começa a reinar em Judá. Passa um tempo, ele vai reinar sobre todo Israel. Quando Davi chega no lugar, aleluia, ele olha assim e vai dizer assim: cadê a presença? Glória a Deus. A presença foi roubada. Lá com Eli, Samuel viu. A presença está lá na casa de Abinadab, porque o povo dos filisteus não suportou, colocou a presença num carro e ela foi num carro até a casa de Abinadab. Ali estava Aiô e Uzá, os filhos de Abinadab, e eram sacerdotes sobre a presença. A presença estava ali. 20 anos se passou, Samuel passou, o reinado de Saul, ninguém se portou com a presença. De repente, então, o Davi, quando viu Davi, ele resolve dizer assim: eu preciso da presença em Israel. E ele vai, junta irmão José, o que ele tinha de melhor, faz um carro novo, bonito. Os melhores, os mais fortes do povo, os mais bonitos, os mais eloquentes, os maiorais. Escute o que eu estou pregando. Os bambambam vão com Davi. Davi começa a caminhar. Nós vamos buscar a arca. Nós vamos em busca da presença. Quando eles chegam lá, eles colocam a arca num carro novo e começam a conduzir até a cidade de Davi. Vão indo no caminho, caminhando, e vão cantando, salmodiando, tocando instrumentos e celebrando. A arca está indo, a presença está aqui. Que maravilha! Davi se desfigurava, a Bíblia diz, pela presença. Aleluia! Só que se você olhar, o texto vai dizer que a arca ia onde? Num carro. É mais fácil tu conduzir no ombro ou num carro? Responda para mim, o que é mais fácil? No ombro ou num carro? É no carro. Não tenha dúvida disso.
Só que a presença, quando está no carro, olha só, ela está assim, postada num carro. A presença não é para estar assim. A presença é para estar acima. Ela é maior do que nós. Por isso é no ombro. Mas no ombro, dói. Madeira de cetim, revestida a ouro. A tampa de ouro puro, com 2 querubins de ouro puro. Mas era para ser carregada no ombro. No ombro. Porque no ombro está dizendo assim: responsabilidade. Quando eu saí de casa, essa semana o Espírito Santo falou tanto ao meu coração, que eu parei o meu trabalho lá e não aguentei. E alguém chegou perto de mim e eu fiquei com vergonha, porque eu estava envolvido pela presença de Deus. Aleluia. Mas eu rapidamente me compus e pronto estava para responder aquela pessoa. Aleluia. Porque eu entendi a responsabilidade de carregar a presença. Lá na tua rua, os teus vizinhos te olham de uma maneira diferente. Escute o que eu estou falando. No teu trabalho, eles estão esperando um deslize para te acusar, para te apredejar. Por isso, quem tem a presença tem responsabilidade de entender que você foi chamado para fazer diferença. Você foi chamado para fazer diferença. Você foi chamado para ser diferença. Você foi chamado para habitar diferente. Por isso que a presença está tocando no teu coração, está te encorajando aí, está te tocando aí, está te sustentando aí, está te dando responsabilidade. Por isso que a presença está exaurindo no teu coração agora, porque você foi chamado para ser portador e transportar a presença de Deus. Aleluia. Aí vai o carro, Ariel. O carro vai indo e o boi tropeça. Aleluia. Usar, logo coloca a mão, a arca vai cair. Leva a mão. Fulminado naquele lugar, morto. Para o cortejo, para tudo. Davi vai salmodiar dizendo assim: contristado está o meu coração. Como eu vou conseguir levar a presença até a cidade santa? Tem momentos que a gente não entende. Escute. Tem momentos que a gente não compreende. E Deus, irmão Higino, faz assim, ó, parou! Parou! E a gente vai dizer assim, mas o que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Ué, mas por que Deus parou? Estava indo, a presença estava aqui. No início a presença não estava comigo, não estava no meu braço. E Deus estava dizendo assim: não é desta maneira que se conduz a minha presença. Deus está falando com alguém neste lugar. Aleluia. Quando tudo para, quando acontece uma pausa, quando a gente não entende, estagna no tempo, a gente não consegue ir, não dá. A permissão de Deus não está conosco, queridos. É para que a gente pare e a gente comece a olhar o que está acontecendo. É para que a gente pare e comece a querer ter a percepção: aonde eu estou, aonde está a presença, como eu estou conduzindo a presença, porque Deus não quer ser conduzido
conduzido de maneira fácil. Deus quer ser conduzido de maneira responsável. E quando nós somos responsáveis com Deus, Ele é responsável para conosco. Aleluia. Quando nós temos responsabilidade com a presença, meu querido, a porta se abre, o mar se abre, Jordão se abriu, as cidades caíram, Jericó caiu por terra, porque existia a presença de Deus. Não te preocupa não, querido. Conduza a presença da maneira correta. E o que está acontecendo sobre tua vida no determinado momento de Deus, não te preocupa não, vai cair por terra e novamente você vai se levantar, e a glória da segunda casa, me permite dizer, será maior do que foi a primeira. Se tu acredita nisso, logo a tua mão para o céu e dá um brado de glória neste lugar. Aleluia. Aleluia. Te coloca de pé, queridos. Aleluia. A Bíblia diz, olha só, fica olhando para mim, que parou. Abinadab está ali, o seu filho está morto. Davi diz assim, não dá mais, acabou. Vamos voltar para a cidade. Mas e a arca, Davi? A presença. Olha só o texto que nós fizemos leitura. Olha para o lado, está ali um homem chamado Obed-edom, o gitita. E a Bíblia diz que Davi olha, está pertinho, não está? Está na porta da casa de Obed-edom, não está? Está na porta. E a Bíblia diz que o rei, olha só, fez entrar a arca na casa de Obed-edom. Ele não pediu, Obed, me dá licença de eu colocar a arca. Foi ordem do rei Davi. A arca vai entrar na casa de Obed-edom. A casa simples, pobre. Entra aquele monte de gente, Leoni. Coloca a arca no meio da sala. Davi olha para os seus companheiros e volta para a cidade de Davi. E esquece da arca. Aí nós vamos ver que quando a arca parou, quem era Obed-edom? Ninguém era nada. Ele não era ninguém. Ele não era nada, ele não tinha uma história. Ninguém sabia de onde ele saiu, para onde ele veio, para onde ele foi, ninguém. De repente a presença para na frente da casa de Obed-edom. E o rei faz entrar a presença na sala de Obed-edom. De repente, queridos, olha só o que Deus está falando. A arca está ali. Ninguém conhecia aquele homem. De repente, lá na cidade de Davi, no palácio de Davi, alguém vai chegar apressado. Rei, eu preciso ter uma audiência. Eu preciso falar com o rei. O rei vai receber Ariel e vai dizer assim, fale o que você quer falar. Ele vai falar um nome nunca ouvido antes. Deus está abençoando Obed-edom. Ninguém sabia quem era. Se soubessem Davi, iam saber que era um homem pobre, sem posse. Mas a partir daquele momento fizeram sabendo, quem é esse Obed-edom? Quem é esse Obed-edom? É aquele cuja presença abençoou, e ele está rico, ele está forte, ele está valente, ele está vitorioso. Quem é o Obed-edom? O Obed-edom é aquele que tem a presença na sua casa. O Obed-edom é aquele que é um triunfante, aquele que não era ninguém, mas que agora é um vencedor, porque a presença está na sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero fazer um convite, meu querido, para você, aleluia, que chegou nesta noite talvez pensando